Mais uma live! Segundou, galera! Gente, tô na energia das lives essas últimas horas, hein? Nossa, e olha, vai ter live agora, live às 7h30 da noite com a parte da comunhão com a terra e com o corpo. Amanhã estarei com live com a Juanita, finalzinho da tarde, a gente vai combinar um horário também. E às 8 da manhã na quarta-feira também estarei de live. Como pode ser mais divertido tudo isso, gente? Que grandioso. E aos poucos a gente vai anunciando aí pra vocês essa jornada. E aí, meus amores, boas-vindas a galera linda que tá chegando. Thaís, meu amor, quanto tempo? Como é que tu tá? Gente, olha, que alegria. Vou deixar a galera chegar, vou deixar o Instagram chamar. Essa live é uma live que eu tava há tempo querendo fazer, muito tempo mesmo. E eu sou muito grata. Esses dias eu recebi uma chamada, um puxão de orelha da Ju, que foi uma das meninas que fez classe comigo em São Paulo. E a Ju falou pra mim assim... ela disse, Monique, você tem que mostrar para as pessoas o que acontece, a Ju disse pra mim. O que a gente faz classe, depois que a gente usa as ferramentas, o que acontece na nossa vida, a transformação que isso gera. E é verdade, eu não chamo os participantes para as classes. Às vezes eu peço pra galera fazer vídeo e tal, mas eu sei que a galera não é tão chegada nos vídeos. Ela disse, não, chama a gente pra live, pra gente poder participar. E eu, cara, que legal. Como é lindo a gente ter pessoas que percebem a transformação e querem espalhar isso pro mundo, né? E daí eu olhei aquilo e disse, que bacana, que tem pessoas que fizeram classes comigo que tem essa disposição. E a live de hoje vai ser sobre isso. Eu sei que o Instagram tá chamando vocês, mas a live de hoje é sobre, de verdade, o que acontece quando a gente escolhe a mudança e a gente busca ferramentas para contribuir com isso, sabe? Para exponencializar a nossa vida. E foi o caso da Kátia e da Dona Brito, maravilhosas! E eu tô louca pra contar a história dessa classe que aconteceu no Rio de Janeiro ano passado. A energia de vocês me chamou de uma forma muito bombástica e elas já chegaram aqui, eu já vou puxar elas pra live. E é isso que nós vamos compartilhar hoje, de verdade, né? Quando você escolhe mudar, o que se requer? Você tá pedindo transformação, qual é a tua disposição, sabe? De acessar algo novo, uma nova visão, um novo olhar. Então eu vou chamar aqui a Dona e a Kátia, deixa eu convidar elas pra subir, que elas ainda não me mandaram o convite, então eu topo. Cadê a Dona? A Dona saiu da live. Kátia tá subindo. Vem a Dona. Enquanto a Kátia sobe, já enviei o convite pra Kátia. Kátia entrou? Eu acho que sim, mas não tô me vendo, não. Também não tô te vendo, meu amor. Vira, 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 vira. Vira, vira, vira. Eu acho que tu entrou agora. O Instagram tá aprontando essa pra gente. Boas-vindas, meu amor. Bem-vinda. Que alegria estar aqui contigo. Agora ao vivo. Ai, nem fala. O corpinho tá aqui, ó, todo agitado. Tá vibrante, né? Muita coisa. É. Muita coisa. Cadê Dona? Dona tá chegando. Deixa eu ver se ela já entrou na live de novo. Acho que ainda não. Mas ela tá chegando, logo mais eu puxo ela. Ó, a Mari mandando beijos pra galera. Kátia, enquanto a Dona não chega aí, quando ela chegar, eu acho que eu vou ver por aqui. A gente vai estar ligado. Deixa eu te dizer que eu tô muito feliz. Quarta-feira a gente vai ter classe de barras aí no Rio. Tu vai estar lá comigo. Delícia. A Dona vai estar lá comigo também. Vocês vão estar nessa jornada mais uma vez, repetindo a classe, né? Eu sei que tu fez classe com a Juanita também, fez processos corporais também. Mas sabe, Kátia, quando a gente conversou pela primeira vez ano passado, foi muito grandioso. A energia bateu de uma forma muito forte, né? E tanto tu, quanto a Dona, e quanto na época também, mais algumas das meninas que estiveram conosco, começaram a chamar muito a minha energia, enfim. Eu fiquei muito emocionada. Disse, cara, eu nunca tinha dado classe no Rio e eu tava preparando uma classe para fevereiro. E nós estávamos chamando a galera em novembro, dezembro, eu acho, daquele ano, né? E aí vocês começaram, não, você tem que vir ainda esse ano, não dá para esperar. E eu, nossa, a Terra tá chamando, então vamos lá. E eu acho que foi uma das primeiras vezes, assim, que o sussurro da consciência bateu muito forte para mim. Então eu vou sempre lembrar com muito carinho dessa classe de vocês. E eu sou muito grata por você ter sido uma das pessoas que chamou. Então, aqui fazendo meu agradecimento a ti. Ai, Monique, eu que agradeço você, porque foi mágico o que aconteceu. Eu nunca tinha ouvido falar, né, de barras, você sabe? E de repente apareceu você com essa gargalhada gostosa. Eu falei, gente, o que é isso? Tava lá escrito, curso de barras no Rio de Janeiro.
Falei, vou entrar. Aí, ó. E de repente me aparece você ainda pensando em fazer a classe no próximo ano, enfim, não sabendo. Ah, Deus, ah! E aí, dona maravilhosa, bem-vinda! Que felicidade! Ai, que saudade. A gente E estava aqui te você esperando. veio, não tá aqui te esperando, falando para ela como a Monique apareceu pra gente, né? Comigo foi num feed, assim, surgiu, eu não lembro nem se foi patrocinado ou não, real, né? E apareceu e ela falando que estava montando uma turma para o próximo ano, que no caso seria esse, né? 2022. E que é 2022 e tal. Aí ela falando, não sei onde eu vou fazer, isso e aquilo. Eu ainda lembro que eu falei, não, você vai fazer no Rio esse ano e vai ser no Recreio. Ainda lembro que foi assim que eu falei com ela. E simplesmente naquela semana, né, a gente estava fazendo a classe que para mim foi... Eu não sei nem o que falar, porque para mim, Axis foi assim tirou assim uma catarata, sabe, da minha frente. Porque quando você está buscando coisas, você vê que está num caminho, mas sabe quando parece estar faltando alguma coisa para te dar clareza? Uhum. Foi isso que eu acessei com o Axis. Eu sou muito grata por você ter sido minha primeira facilitadora. Porque, olha, eu vou te falar, a sua energia, ela é uma energia que contagia a gente de todas as formas. Tanto que eu e Dona, a gente se fala sempre, né, Dona? Isso não Aí se eu fiquei tão larga feliz com a conexão que essa classe gerou. Vocês duas estão bem conectadas também, né? sempre. Muito, Cara, que presente! muito. Gente, é muito gostoso. E, Kátia, conta pra Deixar gente aí, o dormir que um você pouquinho. faz aí no Rio de Janeiro? Você tá morando na região do Recreio? Não, eu moro em Jacarepaguá, que fica na mesma zona, né, Zona Oeste. A minha formação é enfermeira, eu atuo na área como enfermeira, né? Eu amo cuidar das pessoas, então para mim isso é fantástico. E cuido com outras técnicas, outras ferramentas, enfim. E o que mais me deixou leve quando entrei em Axis, quando eu escutei que tudo inclui nada julga. Para Uhum. mim, isso aí foi a ferramenta mais forte. Porque a Uau! gente sempre fica naquele lugar que se você fica se julgando, que eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro com a área que eu me formei, porque é dentro de um hospital que eu vou poder oferecer cuidado. Só que não, né? Então o Axel ele fez assim, ó, bum, sabe? Deu uma leveza e falar, caraca, eu tô no caminho certo, é isso mesmo, eu faço o que eu quiser. O que mais te chamou, então, Entendeu? no final, não foi o mantra, foi o conceito da consciência. Que Foi pra o galera conceito que da tá chegando consciência. aqui não sabe, mas a Access conceitua a consciência como consciência é aquilo que tudo inclui e nada julga. Que lindo, Kátia, que legal, fico muito feliz de saber. Isso aí. Gratidão por você estar aqui. Eu sei que nosso papo vai longe, a galera que está chegando agora. Eu convidei essas duas maravilhosas, que é a Dona e a Kátia, para estarem aqui juntas comigo. Elas fizeram a classe final do ano passado no Rio. E a gente vai conversar sobre o que essas ferramentas estão criando na nossa vida depois que a gente acessou. Né? A gente vai conversar sobre consciência e de verdade, o quanto que esse nosso bate-papo pode contribuir para todos, né? Quantas fichas de ouro podem cair aqui? O que mais está disponível para a gente que a gente não considerou? E tu, Dona, conta um pouquinho para nós essa jornada. Como é que você chegou na classe e o que você está fazendo Tô agora? aqui compartilhando. Tu tá no aviãozinho, Tô aqui bombardeio. compartilhando nada. Não, pode deixar. O Gente, Instagram, foi ele incrível chama pra mim. e a consciência, ela dá o seu jeito. A consciência sempre chama quem... Tá, eu te digo. Verdade. A gente se acha. Então, a Monique apareceu para mim, eu estava procurando, né? Eu já tinha, inclusive, eu comentei com vocês no dia da classe, que eu já havia me inscrito com uma outra pessoa para fazer a classe, estava pago e a classe não aconteceu, ela me devolveu o dinheiro. Olha isso. E eu estava querendo, já estava pesquisando há bastante tempo, e aí a Monique saltou no meu feed. E eu falei, vou conhecer. E aí ela me mandou um áudio. Cara, não faz isso. Falei, gente, que mulher é essa? Eu quero essa energia, eu quero essa vida, eu quero isso. Onde é que eu te acho? Fiquei enlouquecida. É isso, gente. E aí foi maravilhoso, assim. Presentes, né, que a gente traz, porque a gente ficou, eu já fiz curso com várias pessoas, assim, mas as pessoas vão, né? Deixa um legado e vai, deixa um ensinamento. A Monique ficou na vida da gente. A Monique, a Kátia, que a gente está sempre
se falando, então isso é muito grandioso. Lá que realmente é diferenciado. Ai, fico muito feliz, gurias. Olha, é muito lindo. É que sobre ficar na vida das pessoas, existe um espaço também de conexão que a gente tem, né? Eu gosto muito de me conectar com pessoas. Todos nós temos essa habilidade. Aí uns desenvolvem ela um pouco mais, outras nem tanto, outros movem em outros aspectos. Mas é muito lindo, assim, depois que a gente facilita uma classe, acompanhar o avanço. Porque, de verdade, quando eu acessei essas ferramentas pela primeira vez, lá em 2018, eu conto muito isso para as pessoas, eu não tinha clareza do que as barras faziam. Eu sabia que a mina ia apertar uns pão na minha cabeça, que ia matar umas crianças, e eu estava feliz com aquilo. Era aquilo que eu queria, né? O tempo foi passando e eu fui percebendo que eu estava funcionando de um jeito muito diferente. Que a forma como eu via as dores que eu tinha antes, os problemas que eu encarava antes, eu comecei a encarar com mais suavidade, sabe? E aquilo começou a me fazer movimentos novos. E é tão interessante porque eu sei que muitas vezes a gente não reconhece essa suavidade. Ontem eu estava com o Risonho numa live e ele dizendo, às vezes o sussurro da consciência, o mover da consciência, ela é muito mais sussurrante. Então, às vezes, tem muitos pensamentos rolando e a gente não percebe. Mas eu consegui perceber aquela suavidade na minha vida, sabe? E ali, em 2019, 2020, eu comecei essa jornada de estudo dentro de Axis. E eu hoje sou tarada por espalhar isso para as pessoas. E assim, né? Eu tenho que tomar cuidado para não empurrar isso goela abaixo. É quase que automático, né? Quando a vez a gente já tá fazendo. Eu amo demais. Me contem, o que vocês... Eu sei que, no caso, a dona já tinha mais clareza do que eram as barras. A Kátia estava falando que não, que tu descobriu quando tu viu minha mensagem lá e o post, né? Foi. Mas como é que foi para vocês durante a classe? O que vocês, quando vocês estavam ouvindo o conteúdo da classe, o nosso dia? Porque eu brinco com a galera que assim, ó, o dia da classe é o início de uma felicidade nova. Tipo, terminou a classe, aí vamos pro jogo, né? Vamos pra vida usar as ferramentas. Mas durante a classe, aquelas horas ali, o que vocês perceberam de tudo aquilo que vocês estavam recebendo? Então, a primeira coisa que eu percebi foi assim, gente, que povo louco, né? Porque é muita mágica, literalmente. Não tem outra palavra que defina, sabe? Você ali no momento da classe, você fica se questionando, gente, o que é isso? Porque a gente usa muitas ferramentas que, a princípio, não tem nenhum significado. Você não consegue entender, né? E você, bom, vou tentar me colocar. E quando você começa a entender aquilo literalmente naquele momento começa a entrar, você fica, até faz sentido. Você tenta sair desse lugar do racional, tá? Você precisa se libertar disso. Barras é isso, Axis é isso. E você começa a pensar, sabe? Você vai lá, bom, aqui tem uma cabeça como a minha que pensa assim, ó, o tempo inteiro, não para. Então você começa a acessar, bom, e você se coloca no lugar, bom, se eu estou fazendo alguma coisa hoje, e, né, que é muito racional, e não está indo no caminho que eu quero, então o que vier está maravilhoso. Essa é a verdade. Então, vamos tentar algo diferente. Sim. Segundo, a turma com Monique é extremamente divertida. Ela consegue trazer coisas para a gente de uma forma muito leve e muito divertida. Então, isso deixa, porque é um dia inteiro, tá, gente? A classe começa pela manhã e ela, ó, adentra, não, vai embora. Não é só a sabe? turma comunica, é que vocês também estavam na classe. É a egrégora Exatamente. da classe. Então, assim, a gente Mas, imagina... Monique, é a conexão. Sabe? Exatamente. Porque a impressão que eu tinha é que eu conhecia vocês há muito tempo. Exatamente. Parecia amigas de longa data ali papeando, entende? Então foi muito leve, foi muito divertido. E assim, para mim, eu já saí dali muita coisa resolvida na minha cabeça, muitas crenças que eu já deixei lá naquele espaço, alguém teve que limpar depois a energia de lá, porque muita coisa já ficou por lá e muita coisa só acrescentou, porque já foi contra outros conhecimentos que eu já tinha. Então começou tudo a fazer muito sentido e o que tinha esse tamanho foi ficando desse tamanho assim, né? Que acho que faz isso. Uau, dona Gratidão, sabe que leveza eu percebi enquanto tu trazia isso, porque realmente durante a classe a gente solta muitas coisas, né? Se a gente escolher, a gente pode deixar naquele dia muitas coisas para trás. E aí a gente começa a olhar a vida de um jeito diferente
E essa é a grande sacada. Essa, para mim, é uma das sacadas mais lindas de Axis. É o convite para você fazer um 360 graus de transformação na visão de vida, sabe? E de simplesmente, muitas vezes, os pontos de vista que você tinha até o dia da classe, tu dizer, oi? E vocês podem ver como a classe ela é genérica, e ao mesmo tempo em que ela é genérica, tu vai recebendo as consciências no teu universo pessoal. Existe uma dinâmica muito gostosa e por isso que o timing da consciência é perfeito, que eu percebo que de acordo com que as coisas vão vindo, as pessoas vão recebendo aquelas mensagens ali, vão acessando aquelas consciências no seu universo, que as fichas vão caindo numa velocidade grandiosa. E claro, depende da nossa permissão. Ou seja, depende do quanto eu estou disposta a acessar. Depende. Tem pessoas que às vezes não entendem nada na primeira classe, tá tudo bem. Vai, repete, vai para a segunda, tá tudo certo. É o nosso grau ali de consciência, de permissão também que nos possibilita acessar. Mas todo mundo, de alguma forma, passa por essa transformação e vai já soltando algumas pedras da mochila ali na jornada. Gratidão por isso. Nossa, aí solta muita coisa, Monique. Assim, é inexplicável, né? Porque eu saí da classe com atendimentos, né? Eu lembro disso. E 2 dias depois da classe aconteceu algo assim muito louco, sabe? Muito surpreendente, né? Então eu fiquei, gente, é isso. Literalmente é isso. E você mágico. você eu falo para as pessoas assim. Clareza, é fazer incrível. mágica. Você começa a ter uma clareza e leveza, assim, os problemas vêm, óbvio, de monte, né? Mas a leveza que você tem para solucionar, para resolver, sabe? Para conseguir direcionar o que fazer, onde fazer. Você começa a não botar uma coisa que é desse tamanho, que tudo era assim, né? Uma coisa desse tamanho, ai, nossa, como eu vou fazer? Isso acabou na minha vida, sabe? Totalmente. E é sobre a gente. E é sobre a gente, sabe? Acho que é muito sobre você, sabe? Sobre o seu ser, sabe? Você entender o que realmente é importante, o que é prioridade, sabe? O que o seu corpo precisa. Eu passei a escutar meu corpo, gente. Sabe? Eu passei literalmente a louca que fica na rua, conversando com o corpo. Ainda fico brincando às vezes. Ai, corpinho, o que você quer comer? Outro dia eu comi uma coisa que eu não gosto. Mas, literalmente, sabe? Eu senti o gosto, o cheiro. Eu falei, ai, experienciando sentidos de novo. Exatamente. Mas não faz. Falou uma coisa, Kátia, agora que me bateu para compartilhar com as pessoas. Sabe por que você tem essa percepção, assim, muito... Ah, nossa, chega uma situação na minha vida, eu já não faço dela um pepino gigante. Tipo, depois de usar as ferramentas de Axis, eu percebo mais leveza, até para olhar para as coisas com mais leveza. E claro que, naturalmente, encontrar outras possibilidades, abrir caminhos, fazer outros movimentos de forma mais ágil até, né? Porque é uma consequência. Mas um dos pontos é o propósito de Axis. O propósito de Axis, gente, é empoderar pessoas a saberem que elas sabem. E a sabedoria é a consciência. E a consciência, vocês lembram, né? A gente faz perguntas, acessa a consciência. A consciência acessa mais escolhas e possibilidades. Então, quando uma pessoa está com mais escolhas e possibilidades, ela tem um campo de visão completamente empoderado. Ela não é mais aquela pessoa que vai para o espaço da contração da mesma forma como funcionava antes. E que ela fica dura porque ela não sabe o que ela vai fazer. Porque essa pessoa ela está com sensações de incapacidade. Ela está desempoderada da capacidade dela de criar a vida dela. Então, naturalmente, e isso é uma expansão diária, viu? Cada dia mais você usa as ferramentas, Kátia, e gratidão por trazer isso à tona, porque cada dia mais que tu usa as ferramentas, mais a leveza tu vai percebendo. Mais essas sensações do que antes eram a incapacidade de resolver situações, ou de ver novos caminhos, ou de assumir novos caminhos, mais disso vai sumindo e por isso que a gente vai se empoderando. E como eu falo no Facelift, a gente também vai florescendo. É realmente uma jornada muito especial quando a gente escolhe usar as ferramentas. Verdade. Gratidão por isso. E como é que tá sendo a vida após? Contem pra mim aí um pouco mais. Eu sei que a Kátia trouxe a questão da leveza e tudo. O que tu tem percebido? Quer compartilhar um pouco aí dessas novidades? É uma live só que a gente vai fazer?
É uma live só ou é um mês inteiro? Para dar conta. A gente aqui trabalha na velocidade do espaço, então podemos falar que tu vai ver, a gente vai falar horrores e bateu 40 minutos. Para dar conta de tudo. Então, assim, para mim mudou muita coisa, porque eu criei muita coisa depois do Axis, né? Veio de encontro a uma fase muito delicada da minha vida, que vocês sabem, né? Eu estava saindo de um processo de câncer, e ali eu tinha acabado de receber alta do meu médico. Eu falei, agora, para onde que eu vou? Já era terapeuta, já atendia como terapeuta, mas estava reiniciando do absoluto zero, né? Foi um processo que me estagnou totalmente. Então, recomeçar do zero. E agora, por onde que eu recomeço? E aí, depois da classe, minha vida, assim, 5 em 1, sabe? Parece que eu vivi 5 anos em menos de um ano. Porque as coisas simplesmente acontecem. A consciência... Gente, é um trem muito de doido. Tem que viver. Tem que viver. Eu lembro, às vezes eu me pego lembrando a sensação que eu tive quando eu recebi as minhas primeiras barras ali na classe. Gente, o que é isso? Como assim? Eu acho o máximo isso, porque você não faz ideia da quantidade de pessoas que vêm pra classe comigo sem nunca terem recebido barras, que foi o caso de vocês duas. Eu brinco, as pessoas Sim, nunca perdem a virgindade das classes comigo. Ai, que delícia! Desvirginando, literalmente, a nossa virgindade na classe. E como é que foi essa sensação? E como a Kátia falou, a impressão que a gente tem é que o mundo cai assim diante dos nossos olhos. Você tem outra visão do mundo, você tem outra visão sobre tudo, sobre as suas próprias emoções. Você utilizar as ferramentas. Eu lembro que no início tu falava muito, usa as ferramentas. Tudo não tinha um hábito, né? A gente teve que criar o hábito de acessar as ferramentas. E, de repente, a gente percebe que a gente faz isso automático. Eu uso as ferramentas o tempo todo na minha vida. E, às vezes, eu falo para as minhas clientes aqui, usa as ferramentas, faz o que eu estou fazendo. Porque, às vezes, o que acontece, Monique? Às vezes, são coisas tão singelas, assim, que, às vezes, a pessoa não dá muita importância. Fazer uma pergunta, como assim perguntar para o meu corpo o que ele quer fazer hoje, o que ele quer comer? E se as pessoas soubessem a grandiosidade que isso é, aí de repente a gente vai usando. Eu uso as ferramentas o tempo todo, na hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir, eu uso as ferramentas. E isso é muito grandioso, porque cria muito para a nossa realidade. Cria muito, é maravilhoso. E é nessa simplicidade que está a facilidade de Axis, né? Nessa simplicidade das ferramentas verbais, que a galera aí que não sabe, a gente fala muito em barras de Axis, né? Mas a Access Consciousness é uma empresa aí no mundo que desenvolveu técnicas verbais para a gente mudar a nossa forma de ver a vida, os nossos padrões mentais, enfim, e também técnicas corporais. E logo mais a gente vai falar das barras de Access, que foi o curso que as meninas fizeram comigo. E hoje eu sou facilitadora de barras de Access, facilitadora de facelift e de processos individuais e workshops, enfim, dentro do Access, autorizada pela empresa. Então, esse é um aspecto que é muito interessante, porque quando a gente pega as ferramentas verbais e começa a perceber como é fácil de usar na nossa vida. E eu digo fácil porque é fácil. Agora, a gente pode adicionar a clareza da facilidade aqui na conversa, né? Porque no momento em que eu começo a incluir as perguntas, eu começo a perceber que as coisas rolam com mais facilidade. Ou seja, não quer dizer que eu tô sentada, parada aqui sem fazer nada do fácil, e aí eu tô sentada aqui sem fazer nada. Não. É que quando eu faço, por exemplo, as perguntas que a gente traz na classe de barras, os mantras e algumas outras ferramentas verbais que a gente tem, a gente vai abrindo um espaço novo na nossa vida que vai permitindo que as coisas se alinhem com mais facilidade. O que a gente ainda, muitos de nós ainda não conectamos é que tudo funciona a partir de moléculas. 99,9% energia. Então a gente tem um mundo aí à disposição para conectar para nós. Se a gente souber usar as ferramentas verbais da nossa rotina, a facilidade da comunhão, as sincronicidades que acontecem é extraordinária. E é isso, porque, por exemplo, eu sou multifacetada. Faço várias coisas ao mesmo tempo. Sempre fiz, tá? Eu atendia sempre na área de enfermagem, atendia com massagem, eu já atendo com tudo, com as terapias, e é leve. Não é pesado, eu não fico mais cansada. Sabe? Foi isso que a Axis trouxe para mim, assim, de uma forma louca.
Eu podia dizer que eu fazia 12 horas de plantão, e depois fazia massagem, eu ficava exausta, porque é um trabalho muito físico, sabe? Sim. E hoje não é assim. Sem contar que eu descobri a qualidade, sabe, na minha vida. Hoje eu consigo atender de manhã, à tarde para um cinema, à noite fazer alguma coisa com o maridão. E, gente, com leveza, sabe? Eu não fico exausta, eu não deixo mais de sair porque eu tô cansada. Sabe? Porque tudo vinha com peso, tinha que vir com muito, eu preciso trabalhar muito para poder ganhar certa quantidade de dinheiro. Não, não. Isso acabou. Não é que você está ali, como a Monique falou, sentado esperando as coisas que entram. Você está movimentando. Você continua trabalhando. Para que as coisas funcionem de uma forma muito mais leve. As coisas vão, as possibilidades vão aparecendo. E uma coisa que você nunca pensou, nossa, que interessante isso aqui. Você faz aquilo ali, dá certo. Você consegue compartilhar isso com outras pessoas. E, cara, vão fluindo as coisas literalmente, né? Como diz o mantra de Axie, né? Tudo na vida vem com facilidade, alegria e glória. É isso. Hoje eu trabalho divertida. Hoje eu não me aborreço. E quando me aborrece, ó, pode naquele tchau. Aquilo simplesmente sai. É isso. Você ser a ferramenta, você está utilizando tudo aquilo que você aprendeu, gente. E é fácil, porque as pessoas às vezes pensam que é uma coisa mirabolante, que você tem que comprar uma série de... Não é nada disso, gente. É simples. É facilidade mesmo. Mas as pessoas escutam falar, não é possível. Ah, mentira. Ah, não é assim, é. E eu fico acompanhando. Gente, Dona, ela vai falar pra vocês. Dona, é pessoas que vieram de Axie, que estão fazendo livro, que estão cocriando coisas, gente. Absurdas, coisas que elas nunca imaginaram cocriar. Sabe? É você olhar para a pessoa, às vezes eu escuto, nossa, você tem uma energia boa, sabe? É porque realmente estou tão feliz, estou tão alegre. E a gente emana isso. Outro dia eu escutei uma pessoa que me conhece e parece, nossa, Kátia, quanto mais velha você fica, parece que você tá mais nova. Ai, que Não é delícia! isso. Uau, como posso É ter você mais tá disso? literalmente, sabe? Você tá bem, você tá feliz, você tá plena, sabe? É você ser. É você entender quem é você realmente, é você, poxa, eu tô no lugar que eu quero, no lugar que eu gosto, sabe? Tá sendo leve, tá sendo divertido, tá sendo gostoso, tá tendo alegria. Eu sempre falo isso. Quando eu converso com os elementais de manhã, eu sempre trago isso. Nossa, eu quero mais alegria e diversão. Eu sou apaixonada, né? Por eles. Então, é assim, gente. Deixa eu te comentar Venha. uma coisa que você trouxe. Nossa, eu não me sinto mais tão cansada. Quantos de nós já estamos tão acostumados com o cansaço, com o estresse, que a gente nem cogita mais que é possível viver de um jeito diferente, apesar de seguir com a rotina de trabalho, apesar de seguir com a rotina de família, enfim, você não precisa abrir mão de nada que te faz bem, do teu trabalho, da tua vida, das tuas atividades, e ainda assim você pode viver com leveza. Eu não acreditava que isso era possível. Eu lembro que eu cheguei lá, falei até dessa cena pro André, que tipo, foi a gota d'água pra mim, mas um dia eu me joguei na cama e disse, eu não aguento mais. Na live que eu tava ontem com o André, eu contei essa cena, acho que foi em 2016, 2017. Eu me esforço e tudo errado, eu não aguento mais. Eu me joguei na cama. Era eu e uma criança de 3 anos, a gente era muito idêntica. Só que aí o que acontece, né? Quando tu começa a fazer perguntas, então quando começa a trazer as ferramentas verbais como as perguntas, o enunciado aclarador, que a gente aprende na classe de barras, a técnica corporal das barras de Axis, te auto-aplica, aplica nos outros, recebe. O que tu tá fazendo? Que isso é interessante a gente ter clareza. Nós estamos dissipando os pensamentos, os sentimentos e as emoções que a gente vem funcionando de forma mais intensa nos últimos tempos. Quando você dissipa isso, você abre espaço. E ao abrir esse espaço, você fica mais leve. Então, o que você é capaz de viver, ser, fazer, escolher com essa leveza? Quão mais rápido, ao invés de... Porque o que acontece, gente? As emoções densas, elas ocupam um espaço. Ou vai me dizer aí que vocês não ficam de vez em quando martelando uns assuntos na cabeça, quando vê, passou 2 horas, tu não fez nada, tu ficou lá, cheio de preocupação, não se mexeu, não criou nada na tua vida. Ficou só jogando energia fora, numa preocupação que ainda nem aconteceu. Eu passava dias nessa energia. E aí, por isso que a gente não cria com velocidade. A gente fica dando looping e vivendo, e aí tu fica com teu corpo cansado. Quem não ficaria? Se a tua carga de estresse, de ansiedade, de culpa, de remorso tá intensa no teu universo e tu tá contraída.
né? Então essas ferramentas, elas vêm para criar um espaço diferente. Aí você começa a funcionar assim, né? Faz, como diz a dona, vivi 5 anos em um só. Claro! O quanto que tu deixou muitas das cargas emocionais, muitas das distrações que essa realidade fica trazendo pra gente, você olhou para aquilo e disse, não, isso aqui não me serve. Eu não sou declarador nisso. Tchau. Eu vou criar algo diferente. Pum! Uma pessoa empoderada. Ela segue. Sabe? Então, gratidão por essa percepção. Exato. E é tão legal de trazer para vocês, para que a gente possa se atentar que é possível. A Kátia não deixou de trabalhar no hospital, a Kátia acrescentou novas atividades, ela não se separou, ela é casada com o marido, ou seja, a vida dela, em tese, ela está com mais atividades do que ela tinha antes, porém com mais leveza. Porque muitos dos julgamentos ficaram para trás. Não fazem mais parte do outro. E é muito leve. E a gente vai descobrindo nessa jornada, a gente vai descobrindo que pode mais. Porque enquanto a Kátia falava, eu lembrei de um comentário de uma cliente minha, a gente falando sobre minha rotina, sobre a correria e como eu amo isso tudo, né? Me sinto muito viva, me sinto muito plena. Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Sem dúvida. Eu posso olhar para trás, qualquer fase da minha vida, eu tô vivendo assim intensamente. E essa cliente falou assim para mim, ela se assustou, ela falou assim, ô Brito, você não vive, não? Eu falei, eu vivo. Essa é a minha vida. Essa é a vida que eu escolhi viver. Isso é tão bom, sabe? Essa correria, né? Porque as pessoas vivem assim dentro de um padrãozinho, né? Qual é esse padrão? É trabalhar de segunda a sexta, né? Tem hora para começar, tem hora para terminar, tem um feriado prolongado. E eu não vivo isso. Eu vivo de segunda a segunda, eu faço as mesmas coisas todos os dias, sabe? Eu trabalho, eu vivo, eu tenho as minhas atividades na igreja, tenho vida social, tenho vida com marido, tenho família, tenho amigos, eu vivo isso o tempo todo, não tem padrão. Não tem dia para isso. Não dá pausa na tua vida. É uma vida muito leve, que tudo flui. Não tem pausa na tua vida. Entende? Tudo flui. Eu vivo todos os dias. E como a Kátia falou, é tudo tão leve, sabe? Quando você vê um dia, como assim, o dia já acabou. Tem mais muitos pela frente para criar, né? E é aqui que tu vai lapidando a tua vida, Exatamente. né? Porque, para mim, Gurias, uma das coisas que a gente mais conversa é que energia que você escolhe viver. Podemos olhar mais para isso, por favor? Podemos reconhecer o que a gente escolhe, aquilo que a gente não escolhe. A gente está disposto a soltar, né? A gente está disposto a simplesmente liberar. Porque é muito extraordinário quando a gente começa a ter clareza do que realmente a gente escolhe viver. E a gente quer saber, eu vou adicionar isso todos os dias? Eu vou adicionar essa energia na minha vida todos os dias. E assim, eu lembro que eu queria muito viver em alegria, sabe? Sempre adorei, então... Pra mim, na época, viver em alegria era ir pra bar com os meus amigos, sabe? E enfim, tomar todas e tal, porque aquilo ativava a energia da alegria. E aí eu comecei a perceber o quê? Que não é necessário isso. Eu posso ativar a energia da alegria a qualquer instante, a qualquer momento. Basta ser eu, basta buscar essa energia, basta pedir por isso. Então eu comecei a pedir, sabe? E a classe de barras, ela traz isso pra gente. Qual é a vida que você gostaria de viver? O que está disponível aí para você, que você não anda considerando? Ou que você tem um padrão específico que você acha que só vai viver dessa energia se for daquele jeito. Se não for, você não consegue. Ontem a gente... Tá sem áudio? Tá sem áudio? Não, aqui não. Não? Tá. Ontem, eu vi que tá vindo algumas perguntas, galera. Vocês podem fazer as perguntas de vocês e logo mais a gente vai conversar sobre isso, tá? Mas eu vi ontem que... Ontem eu tava conversando... Ontem eu fiz uma live, que é a live de comunhão com a terra e com o corpo. Foi muito gostosa. E aí ontem eu comecei a acessar na live a perspectiva do luxo que a terra tem e nos proporciona. E aí comecei a perceber o luxo que é a natureza durante a condução da ferramenta, né? De comunhão com a terra e com o corpo. Que por sinal vai ter hoje de novo às 19h30. E aí... fazendo aquela live ali, eu disse, nossa, quantas vezes a gente pensa que o luxo é um imóvel rico, é uma viagem rica, e aí a gente vê no Instagram o luxo sendo apresentado desse jeito, nos programas de televisão, e quando o luxo muitas vezes está do teu lado, o luxo muitas vezes está em você reconhecer a beleza de alguma coisa que compõe a tua vida.
E aí você olha para aquilo e você traz a energia do luxo, você recebe daquilo com mais facilidade, sabe? E aquilo não fica restrito a um momento, a um bem que você tem que comprar. Não, aquilo você recebe e você vai se tornando também. Essa perspectiva é genial, sabe? Estou muito grata. Ô, Monique, sabe uma coisa que eu lembro? Uma coisa que eu lembro que tu falou no dia lá da classe. Você falou assim, e eu me identifiquei de imediato, sabe? Com aquela tua fala. Tá dando eco, gente? Ou é só pra mim? Não, Tá deu dando eco. um depois parou. Tem um barulho. Tem? Fala de novo. Tem um barulho. Deixa eu... Não sei se é delay, se tá junto o celular e o computador. Mas eu tô falando e tô me escutando, eu escutando um chiado, mas eu não sei o que é. Eu também. E aí o que acontece? Eu lembro que tu falou no dia da classe e eu me identifiquei de imediato. E eu percebo isso no meu dia. E isso cria espaço para muitas das minhas clientes também quando eu trago essa consciência. Que enquanto nós estamos muito na disposição de fazer e não de ser. Sim. Isso criou um espaço enorme para mim, sabe, de consciência, porque realmente o quanto a gente está fazendo e nada sendo, não sendo nada. E se eu não precisar fazer nada para estar feliz ou alegre? E se eu for a energia da alegria? Simples assim, é verdade. É isso. E se isso simplesmente for natural para mim? Se ser leve for natural para mim? E se sorrir for natural para mim? Entende? Como às vezes a gente acha que tem que fazer alguma coisa, como você falou, preciso comprar algo, preciso fazer alguma coisa nova, preciso mudar o cabelo. E se eu não precisar de nada? E se eu for essa energia o tempo todo? Se isso for natural, fluir de mim o tempo todo? O que se requer, né? Se requer. E é muito isso, dona, porque quantas pessoas... Eu trabalho aqui com empresários e é muito comum pra mim, sabe? Eu ainda tava vendo, recomendo pra vocês, no Netflix, uma entrevista da Viola Davis, que escreveu agora um livro, a biografia dela, ela é maravilhosa, com a Oprah. A Oprah estava entrevistando ela. E ali ela fala, cara, eu corri atrás do estrelato, eu tinha tudo, eu tinha o dinheiro, eu era uma das atrizes mais reconhecidas. Ela disse, em tese, e até ela fez um discurso, nós temos a melhor carreira do planeta. Em tese, ela alcançou tudo e ela saiu de um estado absurdo de miserabilidade, uma família super abusiva, e foi pro estrelato. E quando ela chegou lá, ela disse, eu me senti vazia. Tipo, eu cheguei e aquilo não tava sendo legal pra minha vida. Eu olhava ao meu redor, as pessoas que me rodeavam, elas queriam me usar. Sabe? Eu não me sentia mais feliz. Eu não me sentia feliz. Olha que interessante. Então, porque realmente é o nosso ser, é sobre você ser. E não é que você não vai atingir essa jornada grandiosa. Só que você atingindo e sendo, ela se exponencializa na tua vida, ela transborda para os outros, ela não acaba em você. É isso aí. Né? Então, e aí, claro, tu não se sente vazia. Porque o ato, a ação por si só, sem a presença, sem o ser, né, é vazio. E aí, quando você alcança, às vezes, pá, aquilo não era o que tu estava esperando. Isso acontece aqui na empresa. Acontece muito. Muito. Então, eu falo que essa consciência é você fazer o caminho de volta. Porque qual é o caminho que a grande maioria faz, né? Eu fazia esse caminho. O caminho do fazer e não de ser. Enquanto você está ali tentando, fazendo, você não é nada. E as coisas acontecem como as crenças que são inseridas, né? Que essa eu já dei cor de foco há muito tempo na minha vida. A crença do que tem que ser difícil, que o que vem fácil vai fácil, que tem que matar um leão por dia, que tem que ser, sabe, que você tem que correr atrás, não sei o quê. A gente vem com essa crença e acha que você tem que fazer, e as coisas não acontecem. Quando você faz o caminho de volta, que é o caminho de ser, as coisas acontecem naturalmente. é verdade. E aí, quando você percebe, você está criando sem precisar fazer, apenas sendo. Parece complexo. E não é. E as barras contribuem muito para isso. Fácil. É fácil. E eu vou dizer para vocês, o processo corporal em si, as barras de axis, um facelift, os demais processos corporais, eles contribuem muito para isso, sabia? Porque a gente vai soltando as emoções que estão presas no nosso universo, no nosso corpo, e isso vai nos
tornando mais presente, a gente vai ficando mais presente. E não é à toa que a gente começa a curtir mais o nosso corpo, começa a ficar mais divertido estar incorporado. A gente começa a perceber, cara, eu sou um ser infinito com o corpo. Tu sai do espaço, daquele lugar em que de algum lugar tu te trancou, parece que você é simplesmente teu corpo, tua mente, e você não funciona além disso. Não, você percebe o tamanho da tua dimensão e percebe que você tem um corpinho, e isso faz com que você seja com mais facilidade a tua essência, né? Me contem, vocês estão recebendo barras, gurias? Porque essa semana eu sei que vocês vão receber turbilhão de barras comigo, né? Vão estar lá na classe. Toda semana. Quantas? Uma vez na semana? Toda semana. Yes. Tá? Eu faço isso. À noite é um processo, né? Como disse a dona, você cria uma rotina. E eu fiz uma rotina mesmo. Eu falo assim, todas as ferramentas que eu ofereço, eu utilizo em todas, tá? Depois, quem quiser, vai lá no meu Instagram e vai ver todas. Que eu já vim falar aqui de Axis. Porém, todas eu utilizo, tá? No meu dia a dia. Ou pela manhã ou à noite. Então, eu já coloco minhas barras para correr. Porque você, quando faz o curso de barras, você aprende a se auto-aplicar, tá, gente? Então, venham. E eu faço trocas toda semana. Toda semana eu troco, gente. E isso faz uma expansão absurda na nossa vida. É surreal. Eu começo a avaliar desde o momento que eu fiz a minha classe, depois quando eu comecei a fazer trocas sempre, depois quando eu fiz minha segunda classe, que foi com a rua, e o momento eu fico assim, gente, como é expansivo, sabe? Como nutre, como é nutritivo você correr suas barras semanalmente. E assim, não tem uma amiga para trocar, por exemplo, eu e dona, nós moramos longe, né, dona? Infelizmente. A gente não consegue trocar. Mas busca, quem fizer, quem tá aqui já tem barras, e quem não tem vai fazer com a Monique, né, gente? Não é possível. Quarta-feira, dia 12 de outubro, estaremos no Rio de Janeiro, ali na Tijuca. Gente, por favor. Olha o nome do espaço, o espaço é vibrante. Ai, que eu atendo lá, tá, gente? Lá é maravilhoso. Quando você fala, eu falei, você vai amar, atendo lá. Vai ser lá no espaço vibrante, ali na Tijuca, classe, no Rio de Janeiro. A gente do ladinho do metrô Sostem. Do ladinho do metrô. Desce 1 minutinho você tá lá, gente. É um lugar lindo, vocês vão amar. Pois ela me falou. Então eu faço as barras. Do ladinho, 1 minutinho. Então, assim, quando você começa a correr barras toda semana, você começa a ter uma expansão, assim, é inexplicável em todos os aspectos, sabe? Aspectos de coisas de tudo. Por exemplo, a parte financeira muda. A sua alegria muda, o seu corpo muda. Ó, eu faço atividade diariamente, tá? Eu gosto. Eu sempre movimentei meu corpo. Mas desde quando eu fiz a minha primeira classe de barras, o meu corpo, ele tá... Eu perdi, na verdade, peso. Não sei se alguém relatou já isso. Sim, mas depois que eu comecei... né, muito comum. A gente vai perdendo, né, peso, e você perde, tipo, o que você tem de gordurinha localizada e tal, você vai perdendo, gente. Então, acho que quando às vezes as pessoas... Então, você passa a ser a ferramenta, literalmente. Então, você muda, sabe? A pele muda, seu cabelo muda, sabe? Tudo muda, tudo, em todas as áreas. Então, assim, o relacionamento muda com a sua família, com a sua casa, com o seu trabalho. Então, não é só uma coisa, vai ter uma ferramenta que vai deixar o meu trabalho mais leve. Não, vai deixar a sua vida mais leve, sabe? Mais divertida, sabe? Então, eu escuto vocês falando, a gente rindo, para poder falar, 3 loucas. Somos 3 loucas felizes. Diferente dessa realidade. A Mari, que tá aqui, ó, a Mariana tem comentado bastante, ela tem mudado a nossa vida. Ah, tem, Mari maravilhosa. Mari fez comigo a turma com a Rô, tá? E a gente também nunca mais se desgrudou. Nunca mais se desgrudou. Ontem a gente estava até junto. Porque é isso. A Axis faz isso também, tá, gente? Prepare-se. O que não tem sintonia com você, ó, bum. Tchau. Libera. Eu brinco, né? Nessas horas a gente canta a música da Xuxa. Libera geral, libera geral. Então libera. Solta as crianças, solta. E traz pessoas. Duas coisas que eu lembrei aqui enquanto vocês falavam. Uma fala que é bem comum aqui nos meus atendimentos. Como assim? Ninguém nunca me disse isso antes? Porque eu nunca pensei nisso. Expansão de consciência faz isso com a gente. Eu falo, gente, expansão de consciência é vida. É cada susto que a pessoa leva. Como assim? Parece tão óbvio, mas estava aqui escondido, travado, e de repente faz isso. Os seus olhos se abrem, você está diante daquela verdade ali que é para você,
você fala, caramba, por que eu não acessei isso antes? Verdade. Né? Porque a ficha só cai quando cai. Uau. E uma outra coisa que eu lembrei aqui é o seguinte, é um caminho sem volta. Quanto mais você acessa, mais você quer acessar, mais você quer criar. Por isso que essa pergunta nunca sai da minha boca todos os dias. O que mais é possível? O que mais é possível? O que mais é possível? E é um cuidado assim que às vezes eu tenho até nos meus atendimentos. Eu não sei a Kátia se vive isso, que às vezes se torna tão natural para a gente criar, acessar mais consciência e fazer perguntas e receber essa contribuição do universo. É tão natural que às vezes assusta as pessoas que não têm a menor ideia do que isso é. Verdade. E às vezes a gente tem que ir lá, sabe? Porque realmente parece loucura. Falar, essa menina não tá bem não, gente. Essa pessoa tá meio estranha. Porque a gente vive isso. Não, hoje mesmo eu tava numa conversa com meu pai aqui, eu digo, não, pai, tudo bem, eu vou entrar na pergunta sobre isso. Ele disse, não é na pergunta, tem que encontrar a solução. Aí eu não, tá certo. Como assim? Faça perguntas, né? Minhas clientes falam assim, aí eu falo, tá fazendo as perguntas? Como assim fazer pergunta? Eu quero resposta, eu tenho que fazer pergunta? Real, tem que fazer pergunta. E não se preocupar a resposta. Mas eu quero que você me responda. Mas não funciona assim em qualquer lugar. E é muito... Você pede, às vezes a gente não pede na forma de perguntas, mas aí tu chega num restaurante, você quer saber qual é o melhor prato, você não pergunta? Ô, moço, aqui é o seguinte, me conta, o que a galera mais gosta aqui? Qual é a tua especialidade? Você não faz isso? Aí a pessoa não te traz uma consciência, uma informação ali? Aí tu vai ver se tu gosta daquilo ou não. Aí, de repente, você pergunta uma outra coisa. Tá, mas tem outras opções? Quais são as outras opções que tem aí? Não gostei muito dessa aí, não. Ah, tem a opção B, C, D. Essa daí, ó, essa daqui já me fez salivar. Eu vou querer a opção D. Então, se a gente for perceber, a gente naturalmente já funciona a partir de perguntas. A questão é, a partir de que tipo de pergunta você tem funcionado? E se você tem funcionado a partir de perguntas, e digamos, né, a tua vida tá a partir de estresse, trauma, drama, dor, culpa, limitação, escassez, tal, é isso que está acontecendo ao teu redor. Então, provavelmente, o modelo de pergunta que você está fazendo, inconscientemente, mas que você não está se dando conta, está colaborando para trazer isso para a tua vida. Então, como seria mudar o estilo de pergunta? A forma de funcionar. Funcionar de um jeito diferente, sabe? Gente, se a gente analisar... Ser intencional. A gente eu falo isso, seja intencional. Presença no que você está pedindo. Porque o pensamento cria, né? Sentimento, pensamento e emoção criam o tempo todo. E se você for intencional nisso, se você for estratégico nisso, quantas coisas você não pode criar no seu dia, na sua vida? E se isso se tornar, como a gente falou aqui, natural, sabe? Se você simplesmente viver isso. Sem estar na intenção de ter que fazer alguma coisa o tempo todo, mas simplesmente ter essa consciência, sabe? Estar conectado o tempo todo, fazer disso a sua prática de vida, viver isso naturalmente, né? Total. Gente, é sobre isso. Arte é isso. Quando eu falo que arte é ser, a gente, quando é criança, o que a gente mais faz? O tempo inteiro. Pergunta. A gente pergunta o tempo inteiro. A mãe fica enlouquecida. Minha mãe diz que ela é uma criança do porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Tudo. Não tem julgamento, criança, né? Ela tem essa leveza porque é natural, né? A gente está acessando algo que a gente já tem. Então, quando a gente cresce, que aí vão implantando medo, né? As mentiras, enfim. A gente para de perguntar. Ou quando a gente faz perguntas, elas não são tão diretas e assertivas. A gente se preocupa só, a gente já conclui, a gente dá a resposta. Ponto. Né? Mas enquanto a gente é criança, a gente não tem isso. É criança não tem esse julgamento, gente. A gente não nasce com julgamento. É verdade. Tem uma essência ali, né? Que a gente pode vivenciar. E que a gente não precisa mais se prender nem em máscaras, nem em caixinhas, enfim, para funcionar, né? E quanto mais a gente tem disposição de soltar isso, mais rápido os movimentos vão acontecendo. A Ana fez uma pergunta aqui. Para estresse pós-traumático, que nos coloca nesse looping de situações, eventos traumáticos e contínuos, as barras inferem isso? Colaboram com isso? Bastante. Inclusive, nós temos um processo corporal que a gente aprende dentro da classe de barras especialmente para isso. E é bastante interessante aí que a gente acesse o quanto que esses loopings fazem a gente muitas vezes repetir as mesmas cenas com pessoas diferentes. Às vezes intensidades diferentes, né?
Mas quantos de nós passamos, e parece que eu ouço muito isso, por exemplo, em relação ao dinheiro. Nossa, eu ganho dinheiro. Daí quando eu vi, perdi tudo. Daí quando eu vi, estou endividado de novo. Aí quando eu vi, eu ganho dinheiro de novo. Eu volto. E isso em relacionamentos, isso em saúde. Então, loopings assim, eles na verdade são bem comuns na nossa vida. Alguns a gente se dá conta, outros não, né? E algumas pessoas se dão conta, outras também não. Depende da nossa disposição de realmente estarmos atentos ao que nós estamos vivendo e realizando. Mas certamente o processo corporal que se acessa dentro do curso de barras, que são as barras de Axis, nossa, colaboram demais nisso. E até pra galera que chegou aqui e de repente não sabe, o curso de barras é um curso que você aprende as ferramentas verbais, que a gente está falando horrores aqui, né? E durante o dia de curso, a gente também acessa o processo corporal das barras de Axis, que são 32 pontos que nós temos na nossa cabeça. Nesses 32 pontos, a gente acumulou essas emoções. Sabe essas emoções que a gente estava falando aqui, que antes fazia a vida ficar mais pesada, as coisas, o probleminha ser um problemão o tempo inteiro, enfim, todas as crenças, os julgamentos que estão fazendo a gente funcionar de uma forma padronizada até hoje, porque a mente é um programa, né? Então, todos eles ficaram concentrados em alguns pontos na nossa cabeça. O que as barras são? São 32 pontos reconhecidos aqui, que quando você toca esses pontos, esses julgamentos vão sendo dissipados. Isso vai gerando mais espaço, o teu corpo relaxa muito com barras de Axis, mas isso gera um espaço gigante na tua vida e isso possibilita essa leveza, essa suavidade que as meninas estavam trazendo. Possibilita você acessar mais consciência, ou seja, enxergar coisas que antes você não via, né? Nossa, possibilita transformar absolutamente tudo na nossa vida e possibilita a gente estar mais presente. Quando a gente está mais presente, a gente tem mais comunhão com tudo. Então, a gente também consegue agir de uma forma mais ágil. A gente funciona com muito mais agilidade. Enfim, faz horrores pelas nossas vidas. São milhões de vidas transformadas no planeta. E em face de tudo isso, já tem estudos aí sobre as barras de Axis. Vocês podem buscar no YouTube. Barras de Axis, neurociência. Teve um estudo feito pela Thaisa também, a Tatá, que está agora conduzindo alguns estudos nesse sentido. Foi tirado sangue de uma pessoa depois que recebeu 40 minutos de sessão de barras. A transformação da pessoa é incrível. Então, é muito maravilhoso da gente perceber que são ferramentas que já estão disponíveis. É só a gente escolher usar e trazer para a rotina. Que esse é o meu convite, né, meninas, para a classe. Tipo, legal, depois do curso, se vocês quiserem, vocês podem trabalhar com a técnica, como no caso, tanto a Kátia quanto a Dona hoje atendem com as técnicas, ou seja, fazem sessões de barras de Axis, né, e trazem as ferramentas nos seus atendimentos, mas se vocês não precisam, vocês podem trazer para a rotina, que foi o que eu fiz na minha primeira classe. Na minha primeira classe, eu trouxe para minha vida, sabe? Aplicava no meu pai, na minha mãe, todo mundo. E daí depois escolhi atender, escolhi facilitar classes. O tempo passou, 2 anos depois, mais ou menos, eu tava fazendo isso. Então são escolhas, mas realmente meu maior convite é que você possa trazer para tua rotina e você viver, sabe, a técnica, para perceber as transformações aí. Ai, gente, é maravilhoso. Exatamente, não é só para quem é terapeuta ou quem quer ser terapeuta. Ah, mas eu não quero ser terapeuta, eu não quero atender como a Flávia, né? Flávia é minha cliente, ela vai fazer a classe contigo, tá louca, tá super ansiosa, mas ela quer para a vida dela, né? Porque ela percebe a contribuição que é e ela fica imaginando assim, se receber barras de você já é tão grandioso e as ferramentas a gente passa de uma forma um tanto limitada, né? Porque uma coisa é a gente compartilhar as ferramentas, outra coisa é a pessoa fazer a classe, é diferente, tá? Então, ela quer mais, ela quer acessar mais. Então, ela vai fazer a classe. Então, para a tua vida, seja lá na área que for na tua vida, que você pensa que está ali travado, que você não tem respostas, que você sabe que você sente que pode mais, né? Seja na vida amorosa, seja na família. Às vezes é uma pessoa, por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma moça e ela não trabalha, ela optou por cuidar de família. Ela não trabalha fora, mas ela trabalha muito em casa, né? Cuida da família, do marido, dos filhos. Ela escolheu isso para a vida dela. E pensa quanto é ter acesso a essas ferramentas, a essas consciências, vai ajudar ela na rotina, no dia a dia, né? Na educação dos filhos, no relacionamento ali, no seio familiar de um modo geral. Então, a classe não é só para um profissional, é para quem quer acessar mais consciência. Exatamente. Para quem quer acessar um espaço de mais leveza, de mais facilidade. É grandioso, gente. Se eu pudesse
Eu fazia um arrastão assim. Aí, como diz o Gary, você pode forçar qualquer um a fazer qualquer coisa? Não. Não. Gary é o fundador do Axis. E deixa eu, por gentileza, contem aí pra mim, pras galera, onde é que as pessoas podem encontrar vocês? Se elas escolherem receber sessões, no caso a dona trabalha como terapeuta também. Quais são as ferramentas que vocês usam? Contem aí pra galera com o que vocês estão trabalhando aí e como vocês podem contribuir com eles e aonde eles podem encontrar vocês. Além de quem não acompanha as meninas, por gentileza, espero que vocês já estejam seguindo elas, já estejam com os perfis delas aí. As meninas estão na região do Rio de Janeiro e onde mais é possível que a consciência chame. Exatamente. Vamos lá. A Ju vai ser minha próxima convidada aqui na classe de São Paulo. Ela é a Carol. Ó, eu falei pra Bo, toda mulher antes de ser mãe deveria fazer um curso de barras. É verdade, Ju? Verdade. Gente, a Mari, que tá aqui, ela é minha amiga, ela tem 2 filhos, né? E a filha dela ama receber barras. Oh. Olha que grandioso, uma criança, né? Eu acho, gente, eu falo que barra tinha que ser dada na escola, né? Sempre. Eu falo terapia integrativa, né? Hoje, né, nós temos ela, né? As pessoas não usam essa nomenclatura mais, como a Monique falou, para a gente falar um pouco sobre o que a gente trabalha, né? As terapias integrativas, no meu caso, que tem o Reiki, desprogramação, enfim, outras terapias, elas estão incluídas no SUS. Então, assim, para quem não pode, às vezes, custear uma terapeuta como eu, a Dona, o amor, você pode procurar um serviço de saúde, tá? Existem terapias lá que são oferecidas de graça. Uau. Existe, gente, tá? Então, hoje as terapias integrativas, elas foram integradas no SUS, hoje não, de 2016, se eu não me engano, né? São 29, tá? Então, joguem, se conheçam, sabe? Elas atuam, como está falando aqui, desde o início da live, elas atuam em todas as áreas da nossa vida. E essas emoções, sentimentos e pensamentos, eles trazem doenças físicas, tá? A gente não está falando a gente não tá falando de cura, está falando de transformação. Então, eu gosto de deixar sempre isso muito claro, né? Que se você também está num espaço, a gente está aí no mês, né, onde se fala muito sobre o câncer de mama, enfim, a Dona saiu, né, do tratamento de câncer e tal, né? Então, essas terapias, elas auxiliam muito, sabe? Por isso que o nome veio agora, né? Que era, antigamente era terapia alternativa, depois veio terapia integrativa, né? Holística. Hoje elas são complementares, né? Terapias complementares e integrativas, porque elas integram o SUS e complementam os tratamentos de saúde, né? Como vocês sabem, eu sou profissional de saúde, então todo o meu trabalho é voltado para isso, para promover a saúde, sabe? O bem-estar, enfim, né? A saúde em geral, que vem dinheiro, habitação, educação, é tudo isso, vem um conceito de saúde. Então, quem estiver procurando, e pode, é claro, custear, eu atendo na Taquara e atendo na Tijuca nesse espaço maravilhoso, que a Amor vai fazer o curso quarta-feira, tá? Então, gente, por favor, quem escolhe, não só para trabalhar, mas para ter transformação na sua vida, sabe? Se tá pesado, se é alguma coisa que tá te incomodando, eu convido você a fazer esse curso de barra de axis, porque você vai ver a mudança. E se futuramente você quiser atuar, trabalhar, enfim, faça. O curso de barra, ele vem para isso, para te trazer uma expansão de consciência. O que é isso? É você fazer mais escolhas e ter mais possibilidades, gente. É sobre isso. Então, como tem a menina que a Dona falou, ela é do lar? Ela é do lar. Mas quem sabe daqui a algum tempo, ela, além de ser do lar, que todas somos de uma certa forma, né? Que todo mundo, de uma certa forma, faz as coisas em casa, né? Ela não comece também a estar contribuindo com a vida de outras pessoas, né? Além da família dela. Então, o convite é esse, gente. Façam, procure uma terapeuta, né, que ofereça barras. Quem puder e quiser escolher, faça a turma de classe de barras. Eu sempre falo, se eu puder, eu falei igual a Dona. Pegava a família inteira e falava, vamos fazer um curso, porque a gente vê, a gente tem que ter esse cuidado. Né? A gente tem que ter esse cuidado. A gente, por mim, todo mundo, né, faria. A gente sabe que tem pessoas que necessitam, mas nem sempre ela escolhe. E tá tudo bem, tá tudo sabe? bem, sabe? Porque não é um espaço. Eu sou da teoria, né? Eu converso muito sobre isso com a equipe de marketing, que eu sou da teoria que eu não vendo curso. Eu não tô aqui para vender curso para ninguém. As pessoas que vêm para o curso, elas estão escolhendo. Por quê? Porque eu sei que as pessoas que estão escolhendo, elas têm as chances de usarem mais a ferramenta. De várias formas. Várias formas. E aí realmente se transformarem. Muitas vezes, quando tu só vende o curso, aquilo ali muitas vezes acaba. Porque a pessoa ela entrou num gatilho mental
comprou, mas ela não viu sentido para aquilo na vida dela, naquele instante, então ela não está escolhendo, então ela não vai. Então, eu sempre digo verdade, quem está escolhendo essa classe? Verdade, quem são as pessoas, sabe, que escolhem a energia, que desejam que essa classe tem a oferecer, que estão com disposição de virem aqui, sabe? E esse é um grande convite, porque assim a classe, ela transborda na vida da pessoa. Esse é o meu interessante ponto de vista, assim, né? Enfim, acho que é um super convite da gente trazer as pessoas para esse universo. E quando a gente está mudando a nossa vida, a galera ao nosso redor, ela se percebe. Aí quem tem disposição de viver o mesmo, vive. Quem não tem, diz assim, nossa, isso daí tá sendo no mundo da lua. Tá no mundo da lua, mas tá conseguindo resultado, meu amor. Então aqui, ó. Minha lua tá bem vibrante. tá bem brilhante. É isso. E, Kátia, você tá atendendo, desculpa, ali no Espaço Vicente, no Espaço Vibrante, aonde mais? Na Espaço Taquara. Vicente, hein? Ó, que mais é possível. Requerem. O nome dela pode melhorar. Vicente, saiu aqui de mim um Espaço Vicente. Oi? Oi? No Espaço Taquara. Vibrante, você tá atendendo? É onde mais? Na Taquara, aqui no bairro. Ah, tá, legal. Entendeu? Linda. Você tá atendendo com barras jates, massoterapia, desprogramação biológica, desprogramação, MTVSS e circuitos, que também são de Axis. Ai, que delícia. E tu, dona, meu amor, onde é que você está atendendo? Que mágicas você está fazendo? O que mais é possível que a gente não considerou? Gente, o que eu mais faço na minha vida é mágica. É verdade. A saber, tem uma galera que já começou a me seguir, tá aparecendo aqui, gratidão, viu? Quem me seguiu ainda, segue lá. A saber, eu amo ser essa pessoa estranha que eu me tornei. Eu falo para todo mundo que chega aqui para viver processos comigo, que eu falo assim, olha, viver expansão de consciência é andar na contramão do mundo, da grande maioria. E literalmente você anda na contramão. É estar na disposição de receber julgamento, de receber olhares. Tem algumas clientes minhas que falam assim, pessoas que se afastam depois que ela começa a fazer escolhas na vida dela, né? Escolhas para ela. Pessoas que se afastam, né? E é isso, gente. É estar nessa disposição de receber julgamento, de soltar pessoas, de liberar e criar espaço para algo novo para a sua vida. Então, é uma transformação no todo. Então, vem com coragem, assim, de verdade, sabe? Bem aberta, como a Monique falou. Bem aberta para conhecer isso, porque é uma infinidade de coisas. Então, eu falo que eu faço mágica o tempo todo na minha vida. Tenho, assim, uma honra enorme. Eu amo o que eu faço, gente. Eu não trabalho. Eu não trabalho muito da minha vida. Eu amo o que eu faço. Trazer consciência, sabe? Ser canal, ser instrumento de cura para outras pessoas. Quantas pessoas que chegaram aqui para mim, já estou vendendo meu peixe. Quantas pessoas que chegaram aqui para mim com insônia, com crise de ansiedade, tomando remédio controlado e hoje vivem uma leveza que nunca tinha considerado antes. Verdade. Sabe? Então, assim, é muito grandioso, gente. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Eu falo, é claro que quando a gente olha para o mundo, a gente se vê muito distante, porque a gente está andando na contramão. Realmente, né, de todo mundo. A gente fala uma linguagem diferente, a gente fala umas coisas estranhas, a gente ri fora de hora. É uma coisa muito louca. É contagiante esse negócio. Ai, que sarro, a gente ri muito fora de hora mesmo. Tá rindo de quê? Tem um pastor lá na minha igreja, gente, que ele fala assim, menina do sorriso. Ele sempre que ele me vê, que ele sempre com a cara desse tamanho. Ele falou nada, eu já tô com a cara desse tamanho aberta. Porque a gente vive essa leveza da vida, sabe? Então, isso tudo é muito grandioso. Então, o que eu tô criando? Eu tô criando o tempo todo, tô criando mais espaço. Eu, em poucos meses, eu fiz a classe com a Monique no final do ano, né? Foi. A gente fez lá no Dezembro, Natal. Dezembro. Dia 21, eu acho, por aí. Né? Eu lembro que eu cheguei e já fui direto comemorar o Natal com minha família. Foi isso. O que eu tenho vivido na minha vida profissional é algo assim, para falar da questão financeira do profissional mesmo, é algo que não se pode contar, gente. Não se pode contar, sabe? Hoje eu tenho meu espaço aqui,
do jeito que eu queria, sabe? Com tudo do jeito que eu queria. Então, até mais do que eu queria, né? Porque o Axis faz isso, abre, expande a nossa visão e a gente passa a querer coisas ainda maiores e melhores todos os dias. Mas eu, naquele momento da classe, eu era uma pessoa, gente. Saindo de um processo de câncer, com a vida totalmente estagnada, profissional, pessoal, tudo estagnado, financeiro estagnado, tudo. E o que eu criei hoje, uma agenda, graças a Deus, bem concorrida, sabe? Eu trabalho bastante, estou bem agitada. Então, e eu amo tudo isso, criar tudo isso o tempo todo. Então, não dá para contar. Realmente, só conhecendo mais de pertinho. Então, fica aqui o convite, assim, conheçam essa ferramenta, né? Como a Monique perguntou. Eu não atendo só com as barras de Axis. Aqui a gente trabalha processos terapêuticos, né? Integrativos, de integração mesmo. A gente integra várias linhas aqui de conhecimento, trabalho com hipnose, trabalho com outros processos, né? De limpeza energética e tudo mais. Então, a gente acaba compilando ali algo que vai ser contribuição para a necessidade, atender a necessidade daquele cliente naquele momento. Então, a gente, graças a Deus, o Axis tem me ajudado muito na minha vida pessoal, porque enquanto eu me curo, enquanto eu expando, eu crio espaço, e quando eu crio espaço, é algo assim, não dá para falar. Não tem uma palavra, tem que criar uma palavra aí para definir isso. Ainda não tem. É só quem escolhe viver isso. E aí você vai vivendo isso no seu dia a dia, e como a Kátia falou, quando você percebe, Monique, esse espaço, ele atingiu todo na sua vida. São as pessoas que entram na tua vida, é na tua família, é no teu relacionamento. Gente, eu vou contar uma coisa aqui para vocês que eu não falei antes. Eu não falo muito sobre isso. É algo muito pessoal, mas eu senti aqui de compartilhar. Eu vinha também, não só do processo do câncer, mas eu vinha de uma crise muito severa no meu casamento. De separação, sabe? A gente chegou a se separar, a gente chegou a ficar um tempo distante. Então, a gente vinha dessa crise. Eu não brigo com meu marido mais, isso não acontece mais na minha vida. Gente, não acontece, não tem, não é balela. Acredita em quem quiser. Porque às vezes a gente fala, o povo fala assim, é mentira. Então, gente, não é balela. Não é, é isso não mesmo. Tem briga na minha casa. É isso aí. Cara, não tem. A gente se entende, a gente... Sabe, é muito lindo. Eu tô muito grata ouvindo vocês aqui falar e eu digo assim, gente, quando a gente escolhe facilitar classes, né, é interessante que a gente tenha uma percepção do quanto a gente pode contribuir ali, né? E esses dias eu recebi algumas mensagens, assim, de transformações, assim como eu tô ouvindo vocês, e é muito lindo. Uma vida transformada é extraordinário. Vidas e vidas transformadas é o que mais é possível, sabe? E isso transborda em vocês, para outras pessoas que estão ao redor de vocês, a qualidade de vida transborda. E quando a gente vive isso, gurias, a gente mostra para o mundo que é possível algo diferente. Você se emocionou, né? Então, gratidão pelo depoimento que vocês trouxeram. Tem tudo a ver com o motivo pelo qual eu facilito classes. Você é maravilhosa, você sabe disso, né? Então, o que atraiu a gente a fazer a turma com amor foi exatamente essa energia, sabe? Eu vi amor e falei assim, nossa, gente, que gargalhada gostosa. E eu adoro rir, né? Não ver a dona falando que é a menina do sorriso da igreja, que bom! É isso! Isso é sensacional! É isso! É isso, gente. E para quem se preocupa muito com a parte financeira, que a gente sabe que é uma realidade, né? Para muitos que estão aqui, gente, o dinheiro gosta de gente alegre. É verdade. Só um toque, tá? A energia do dinheiro, ela ama a energia da alegria. Então, assim, ó. Entendeu? Então, Ó, isso é um falou toque que ela amigo. também não briga mais com o marido. Ó. Tem muito marido faceiro aí, ó. Acaba. Sabe? Quando, literalmente aquele lugar quando você... Aquelas briguinhas, sabe aquelas briguinhas de casal com aquelas picuinhas pequenas? Sim. E as grandes também, sabe? Elas realmente param de existir. A consciência vem a você de uma forma, né? Porque não existe perfeição. Existe você ter consciência para conseguir lidar. Claro. Né? Exatamente. Né? Quem é perfeito pra ti não é pra mim, não é pra dona, não é pro teu marido. É isso aí. Então,
muda de uma forma, nunca fui. Eu tenho um relacionamento de muitos anos, nunca fui realmente de brigar, mas é você estar na leveza de você estar num relacionamento divertido, sabe? Nossa, Um verdade. relacionamento com a pessoa é sua parceira. Quem segue a dona e quem não segue o indico siga, é lindo você ver ela com o maridão dela, sabe? Passeando, trabalhando, ele indo, buscando, pegando, acompanhando. É sobre isso, é parceria. É parceria. Sabe? É sobre você ter uma pessoa que você escolheu, porque tudo, até não escolheu uma escolha, tá, gente? Até o povo que fica aí, não quer escolher, já tá escolhendo. Já Não tá. Se tu escolheu. tá parado, já tá escolhendo. Isso é uma escolha. Gurias, eu não tenho Exatamente. palavras para agradecer vocês transmitirem ao planeta. Eu tenho certeza as pessoas que estão vendo agora, que ficaram aqui com a gente, muito obrigada por vocês. E é o futuro, assim, sabe? E que a gente possa espalhar isso daí para mais pessoas perceberem que a transformação é possível, né? E que nós temos, sim, ferramentas para facilitar para que isso aconteça. E depois, com naturalidade, você vai acrescentando. Antes de eu pedir os instas de vocês, ó, pode clicar aqui em cima no topo da tela. Vai aparecer os instas da Kátia e também da Dona. É só clicar em seguir. Bem aqui no topo da live, onde tá junto o meu nome. Tá, meu amor? E assim, gente, quem quiser acompanhar, receber atendimentos dessas maravilhosas, elas estão ali pelo Rio de Janeiro. Aproveitem, marquem os atendimentos de vocês. Quem estiver escolhendo classe de barras de Access, eu vou estar com barras de Access no Rio agora, no Dia das Crianças. Bora celebrar, Delícia. tá falando aqui em voltar ao nosso lado grande. Vamos trazer isso no Dia das Crianças, as meninas vão estar lá com a gente. Mesmo. Então vamos se divertir, vai ser um espaço vibrante. Imagina a festa que vai ser essa classe. O que mais é possível? E aí, depois, dia 14 também de outubro, eu vou estar com classe na sexta de facelift energético. Depois volto para Porto. Aí eu vou curtir, né, gurias? Que daí vai ter a classe com a Silvia. Então, sábado, domingo e segunda, eu vou estar participando de uma classe deliciosa de trechos de corpo aí no Rio. Delícia. Com Silvia Fuentes. E aí, depois, então, eu volto. Tem classe barras em Porto Alegre, dia 29 de outubro. E depois, dia 5 de novembro, facelift em Porto Alegre. E aí, assim, a gente entra no mês de novembro com várias transformações realizadas aí. Muita alegria no coração. Ah, menino, gratidão. Não vejo ela dar um cheiro, um abraço em vocês. Quarta é nós. Amanhã eu tô chegando no Rio. Lá pelas ruas. Meninas, meu beijo. Vai ser Beijo muito vocês bom, na gente, quarta. ó. Gratidão por vocês, são maravilhosas. Muito obrigada. Gratidão que esteve aqui com a gente na live, gente. Muitíssimo. Eu não consegui ler, não consegui acompanhar. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco, tá? E espero ver algumas pessoas aqui lá na quarta com a gente. Ai. Gratidão, só muito, 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 muito obrigada. Essa energia maravilhosa, essa contribuição. Eu costumo dizer que a Kátia é um presente, né, que o Axis me deu. Porque onde que eu ia conhecer Kátia, Zé? Tá onde? Tá lá tá lá em Jacarepaguá, eu tô em Itaboraí, gente. Verdade. É longe pra Dedéu, é chão. Tá as duas assim, uma pro sul, outra pro norte. É verdade? É longe? Onde que eu ia achar a Kátia? Né? E a Kátia foi alguém que eu quero levar para minha vida, uma pessoa muito, muito grandiosa, entendeu? A Monique, então, nem se fala, gente, nem se fala, é coisa de alma. É verdade. Ai, que alegria vai ser comemorar com vocês, que minha última ida no Rio foi muito corrida, e dessa vez eu tenho muito espaço. Foi. Tem espaço para jantar, vai ter espaço para curtir, vai ter espaço para tudo, vai ter espaço para classe, vai ter espaço para tudo. Lindas, Deus. A Índio falou que vai estar na classe. A Índio falou, eu vou estar Que na classe. alegria! Ó, o link de inscrição tá ali na minha bio, já vai ali, já coloca e depois a gente entra em contato para confirmar a presença. E eu quero dizer para vocês que eu tô muito feliz com essa classe. Eu tô indo com uma energia, sabe? Porque assim, ó, o Rio de Janeiro tá escolhendo. E é tão legal porque eu me sinto chamada. Vocês sabem, eu contei pra dona que eu disse assim, dona, eu só consegui comprar a passagem porque eu ia ir no dia, eu ainda falei pra ela, não vou ter tempo de facilitar a classe, que eu vou chegar na sexta, dia 14, e vou embora no dia 18 à noite, não vai dar tempo, só vou pra classe da Silvia. Eu não conseguia comprar a passagem. Dava erro na passagem, não dava, os apartamentos estavam horríveis. E eu digo, gente, como pode melhorar esse negócio do Rio de Janeiro que tá certo sobre isso? Aí me veio assim, é feriado, dia 12. Tá pra ir antes. Aí eu ficou leve, fui olhar na mesma hora. Eu comprei passagem, reservei um apartamento maravilhoso. Olha, deu tudo. Ainda mandei pra Ju, que vai estar comigo. Eu disse, Ju, eu vou chegar bem antes. Eu acho que o Rio que é classe, Ju, porque, tipo, aí eu marquei a classe. Que lindo, né?
coisa possível, gurias. Muito obrigada por vocês. E por todos que estiveram aqui conosco. Ai, gente, obrigada. Pena que tem que acabar, né? Faz um print. Ó, deixa quem tá aqui, ó, faz um print, depois nos manda no direct, nos marca nos nossos Instas. Gente, eu até esqueci disso. Deixa eu tirar os comentários aqui. Que a gente não quer acabar a live, então eu vou terminar ela com um print, depois eu fecho ela, tá? Quem é que vai tirar um print nosso nos marcar? 1, 2, 3 e... Tira, Dona. Ai, gratidão, meus amores. Beijo. Até quarta. Beijo, meninas. Muita luz pra vocês, todos. Beijo.